Beleza, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde e boa noite. Vamos seguindo aí com as nossas aulas. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre serialização. Então a gente vai ver como é que eu faço para serializar e deserializar objetos. Beleza? Então vamos lá. A gente vai criar um novo projeto e a gente vai criar uma aplicação do tipo Web API, Web API, que a gente já criou nas aulas anteriores. Então a gente vai criar uma nova API e ela vai ter basicamente duas funcionalidades, uma para serializar e outra deserializar os nossos objetos. Beleza? Então vamos dar um nome para essa aplicação de aqui, exemplo, serialização. Clicar em avançar. A gente vai desmarcar essa opção do HTTPS. Vamos manter a versão 3.1 e criar nosso projeto. Beleza? A gente aguarda então ele criar pra gente a solução. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma classe simples para representar times de futebol, os clubes na verdade, né? Aí a gente vai ter lá a sigla do clube, vamos ter o nome, nacionalidade e os campeonatos que ele disputa. E baseado nisso a gente vai gerar uma lista simples e a ideia é serializar e deserializar os objetos. Beleza? Então vamos lá. A gente não vai montar a estrutura certinho, a gente vai criar as classes aqui mesmo, tá? Eu digitei errado, ficou exemplo com dois M's, mas você faz certinho aí, tá? Não vai afetar aqui o nosso projeto, mas só para ficar com o nome bonitinho, tá? Então vamos adicionar uma classe. Então vamos chamar essa classe de clube. Criar uma DTO, clube DTO. Então deixa girar pra gente a nossa classe, ela já está como pública. Então a gente vai ter algumas propriedades aqui, ó. Lembrando, para criar uma propriedade, digito prop, digito tab duas vezes, ele gera para mim a propriedade, beleza? Bom, bora criar então nossas propriedades. Então primeiro a gente vai ser string, tá? Então nós vamos ter 1, 2, 3, 4 propriedades. Então vamos até já copiar isso aqui, ó, colar 4 vezes. Então a primeira vai ser a nossa sigla. Depois nós teremos o nome do nosso clube, a nacionalidade. E nós vamos ter também aqui os campeonatos que disputa. Isso aqui vai ser uma lista, tá? Porque eu posso disputar dependendo, né, da situação do clube, da pontuação do ano anterior, né, da classificação, ele disputa mais ou menos campeonatos. Então isso é uma lista, uma coleção, vou montar aqui para list, e é uma lista tipada, do tipo texto string, tá? Maravilha. A gente vai criar um construtor aqui sem parâmetros. E esse construtor vai basicamente inicializar a lista pra gente, tá? Beleza. É isso. Nosso clube DTO vai ser esse. Prontinho. Então agora a gente vai criar uma controller. Então vamos gerar aqui nossa controller. Clicando com o botão direito na controller, adicionar controller. E a gente vai dar o nome para ela de clube controller. Então vamos renomear aqui clube controller. Clico em add para ele adicionar para a gente nossa controller. Maravilha. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa configurar essa controller. Ela precisa ser uma API controller. Então a gente coloca esse decorator aqui dele. E a gente também vai configurar a rota que vai dar acesso a essa controller, né? Então a gente vai acessar assim, vai ser API barra o nome da nossa controller. Show! Essa é a configuração que eu faço para controller. E aqui por padrão ela carrega também lá, já comentei nos outros vídeos,
Essa herança faz com que eu tenha uma controller do tipo MVC, que eu tenha as páginas do ASP.NET. Não é o que a gente quer, nós queremos ter uma API que vai retornar dados. Então a minha controller vai dar da controller base. Beleza? Então a gente não tem mais action. Posso remover então essa action index. Boa! Então o que faremos agora? A gente vai criar uma lista com os clubes para poder utilizar na nossa API, tá? Então vamos criar aqui um método privado que irá retornar para a gente uma lista do nosso clube DTO que nós criamos. O nome vai ser gerar... Opa, digitei errado, perdão. Gerar lista de clubes. Muito bem. Então vamos criar aqui uma variável chamada clubes e ela será do tipo lista e essa lista será tipada por clube DTO. Novamente aqui, fazendo certinho, clube DTO. Ok, então abre e fecha parênteses. No final retornamos essa lista clubes. Ok? Muito bem. Agora a gente precisa criar nossa lista de clubes. Vamos fazer isso agora. Então a gente vai pegar o nosso objeto clubes, usar aquele método adicionar e aqui dentro a gente vai ter o nosso clube de fato, né, criado, clube DTO, e já vamos passar os valores aqui, tá? Já vou deixar o ponto e vírgula para não esquecer dele. Então primeiro eu vou ter uma sigla, depois vou ter o nome do clube, sua nacionalidade e por fim os campeonatos que ele disputa. Então já vou inicializar com valores aqui a lista do campeonato que disputa. Então essa é a estrutura para poder adicionar um clube à nossa lista, tá bom? Então vamos aqui inserir 5 clubes. 3, 4, 5. Vamos lá. Primeiro, pegar alguns aleatórios aqui, tá? Barcelona. O primeiro, nacionalidade, posso colocar espanhola. Campeonatos que disputa, vamos colocar alguns aqui. Então vamos dizer que ele dispute a Copa da Espanha, eu acho que é Copa do Rei o nome, né? A Liga, vou chamar de Liga Espanhola, tá? Não, esse é o nome certinho. Beleza. E ela disputa o campeonato europeu lá, a Champions League. Beleza, cadastrei o primeiro clube. Vou cadastrar aqui agora, vamos lá, o Real também, Real Madrid. E a gente coloca o nome aqui do nosso clube. Nacionalidade vai ser a mesma. E os campeonatos que disputa serão os mesmos também, tá? Então vamos colocar aqui. Boa. Depois vamos colocar aqui o PSG. Aí o nome, né? Paris Saint-Germain, acho que é assim que escreve. Se estiver errado, me perdoe, só por exemplo, tá? Nacionalidade francesa. Campeonatos que disputa. Vamos chegar aqui, chamar de, sei lá, a Liga da França e a Champions League. São esses dois, tá? Eu sei que ele pode disputar mais campeonatos, mas para o nosso exemplo vão ser só apenas esses, tá? O que mais? Vou colocar o Flamengo aí. Flamengo. Opa, digitei errado. Nacionalidade brasileira. Aí os campeonatos, vamos lá. Campeonato brasileiro. Temos a Copa do Brasil. O que mais? Libertadores. Pode ter Libertadores também. Vai colocar o meu time que não está muito bem. São Paulo, acho que é assim, São. Pode ser São. Não está muito São na verdade, né? Mas vou
colocar aí São Paulo, nacionalidade brasileira, e o São Paulo, vamos colocar que está disputando apenas o Campeonato Brasileiro. Já deve ter sido eliminado de todos os outros, infelizmente. Mas enfim, então temos aqui a nossa lista com os clubes, que vai ser gerado a partir desse método. Beleza, então a gente vai criar agora os métodos que vão disponibilizar os dados ou então serializar essas informações, tá? A ideia é eu serializar essas informações em um arquivo e depois conseguir pesquisar essas informações e disponibilizar na minha API. Beleza? Então vamos lá. Vamos criar primeiro o método que vai serializar as informações. Então, a gente vai criar um método público aqui, que não vai retornar nada. Eu vou chamar ele de serializar. Esse método ele vai ser do verbo http get. E eu vou fazer também o roteamento dele através do out, route. Então vou chamar aqui de serializar. Beleza. Então vamos agora fazer essa serialização. Coloco já um bloquinho aqui de tratamento, de exceção, que vai apenas para o nosso exemplo. Só se der algum problema, ele vai lançar o erro aqui só para a gente ver qual que é o problema e a gente faz o ajuste, tá? Vamos criar uma variável de clubes que vai receber as informações desse método que a gente criou aqui embaixo. Então ele vai gerar lista de clubes e adicionar para essa variável. Beleza? Até aí sem novidades, a gente já viu isso nos nossos outros vídeos com outros exemplos. E a ideia agora é de fazer essa serialização e a gente vai usar uma biblioteca da Newsoft para tratamento de JSON, fazer conversão de dados, tá? De arquivos. Então a gente vai criar uma variável aqui chamada dados serializados e vai ser nele que eu vou guardar essas informações de forma serializada. E quando ele serializar, esse nome difícil aí, as informações, a gente vai ter nossos dados no formato do JSON, tá? Vai montar toda aquela estrutura bonitinha com o nome dos campos e os seus respectivos valores. Beleza? Então como é que a gente usa ele? Eu tenho essa classe aqui, ó, JSON_convert. Se ele não aparecer aqui, a gente digita o Ctrl ponto e ele vai adicionar a referência. Se não existir no nosso projeto esse pacote instalado, a última opção aqui, ó, Install Package Newsoft, a gente escolhe ela e pede para ele instalar a versão mais recente, latest version. Beleza? Ele vai adicionar essa referência aqui, ó, da Newtonsoft, Newtonsoft.json. Beleza? Então vamos lá. Ele tem um método que chama serializar. Serialize Object. Então ele consegue serializar um objeto para notação do JSON. Então vamos passar aqui clubes e ele vai serializar para a gente esses dados, tá? Faltou ponto e vírgula. Show de bola. Vamos lá. Feita essa serialização, a gente não precisa fazer mais nada, já está pronto, né? Pra gente. Mas o que a gente vai fazer aqui com esses dados serializados? A gente vai criar um arquivo de texto e a gente vai salvar as informações nesse arquivo, tá? Então, vamos lá. Vamos criar aqui uma variável que vai ter o caminho do arquivo. Então vai ser uma variável do tipo texto. Vou chamar de nome do arquivo. E aqui a gente vai colocar uma variável. A gente vai usar esse arroba para simplificar. Não ter que ficar colocando aquelas barras. Vai ser no temporário. A gente vai ter uma pastinha chamada clubes. E aqui eu vou ter, ó, times.csv. Vai ser aqui que eu vou guardar essas informações. Beleza? Muito bem. Então a gente já viu um vídeo aí que permite eu manipular arquivos. Vou colocar aí na descrição do vídeo. Na descrição não, perdão. Vai aparecer o link, tá? Para simplificar. Mas a gente vai
então gerar as informações nesse arquivo. Vou criar uma variável chamada arquivo e ela vai ser desse tipo aqui, ó, string writer. É uma das classes que eu tenho diversas, tá? Para criação de arquivos. Digito Ctrl e o ponto para adicionar referência. Digito um Enter, ele vai adicionar essa referência do System.io pra gente, tá? Para manipulação de entrada e saída de dados via arquivo. Então a gente vai passar aqui, ó, o nome do arquivo. Aí aqui eu tenho uma opção para poder appendar, se eu quero ficar adicionando conteúdo ao arquivo, eu vou deixar como falso. E aqui a gente vai ter um encoding, que é a forma que eu vou encodar, colocar aqueles códigos de acentuação, de formatação do meu texto, tá? Ctrl ponto, ele vai adicionar essa referência do system.text e a gente vai usar o UTF-8. Beleza, então aqui nessa linha ele cria o arquivo pra gente. Agora falta inserir os dados, beleza? Então, arquivo, ele tem um método chamado writeLine, na verdade não é o arquivo, é o objeto do tipo stringWriter, que permite que eu escreva informações nesse arquivo. E eu já tenho os dados serializados, então só vou escrever uma vez, passando os próprios dados para o meu arquivo aqui, tá? Ponto e vírgula. Depois que ele escreveu, eu salvo. E aí eu faço isso através do método close. A gente pode até alterar aqui, ó, o retorno do serialize, colocar uma string. E a gente retorna aqui, ó. Retorna dados serializados com sucesso. Ok? Beleza. Tá bom? Show de bola. Então o que a gente vai fazer agora? O método de deserializar os objetos. Fazer o contrário agora, né? A gente vai ler esse arquivo, a gente deserializa esse objeto, essa lista, né, na verdade, esse arquivo, texto, e transforma na nossa lista de objetos. Vamos criar nosso método deserializar. Ele vai ter a estrutura parecida com o deserializar, né? Então vai ser uma anotação aqui do HTTP GET. Opa, digitei coisas a mais. E vamos fazer aqui esse roteamento dele também, né? Vai ter o route. E eu vou chamar de deserializar. Boa. Então, vamos colocar nosso bloquinho também try-catch. Pra gente pegar alguma exceção que venha acontecer. A gente apenas lança essa exceção. E agora vamos para a parte boa. Vamos ler os dados e deserializar eles. Então a gente vai ter um objeto que eu vou chamar de leitor. E eu tenho um correspondente para o stringWriter, para a leitura, que é o stringReader. Então ele faz a leitura para mim dos dados. E eu passo apenas o nome do arquivo para ele, que é o caminho, que é esse aqui em cima. E aí ele vai ler para a gente as informações. Vou criar uma variável chamada dados, ou info, pode ser info. E aqui a gente vai ler essas informações desse arquivo. Então, o leitor, esse objeto stringReader, ele tem um método chamado read-to-end. Ele lê todos os dados até o fim. Ele lê as informações pra gente. E aí, baseado nisso, depois que a gente lê, a gente pode fechar esse objeto reader. Já fez a função, já passou os dados pra gente. Falta agora para a gente deserializar essas informações, tá? Então a gente vai criar um objeto chamado clubes. E como é que a gente vai pegar esses dados? Eu tenho aquela mesma classe JSON Convert lá do Newtonsoft, do Newton aqui. E ele tem um método a gente usado serializar. Agora a gente tem um método que chama deserializar, deserialize object. Então eu consigo deserializar os objetos. E ele tem uma opção aqui, ó, que eu consigo definir a forma como ele vai deserializar. Com que tipo de dados, tá vendo? Eu tenho esse sinalzinho de menor e maior. Então deserialize object, eu tipo aqui, ó, qual é o retorno esperado. E como é que eu defino isso? A gente vê, ó, quando a gente serializou, nós estávamos usando aqui
uma lista da nossa classe clube DTO. Então a gente vai fazer aqui a deserialização através de uma lista e a gente passa o nosso clube DTO, DTO aqui, como você quiser chamar, tá? E aí eu passo como parâmetro as informações, que são os dados que foram lidos. Maravilha. Por fim, eu retorno isso agora no meu método, né? Retorno clubes e aí a minha API consegue ver essas informações. Show de bola, muito bom. Agora a gente vai testar, vamos ver se funcionou. Vamos colocar um breakpoint aqui em serializar, um breakpoint serializar. Vamos rodar nossa aplicação. Dá um play aí, o F5. E agora a gente aguarda a execução dela para poder fazer essa validação. Vamos ver se funciona, né? Se ele dá certinho. Enquanto ele inicializa, a gente vai lá no Windows Explorer. Deixa eu carregar ele aqui. E a gente vai acessar lá no C, temporários. Deixa eu arrastar aqui, Windows Explorer. Windows Explorer. Ctemp, e a gente vai criar uma pasta chamada clubes, tá? Cria essa pastinha clubes. E aí vai ser aqui que a gente vai gerar o nosso arquivo. Boa. Vamos aguardar aqui a aplicação ela executar. Deixa eu ver se está com algum breakpoint. Não. Ó, ela carregou já. Carregou as informações do Weather Forecast, que é padrão lá, né? Então a gente vai alterar aqui. Vai manter o localhost. A gente vai incluir API barra clube. Pode digitar um Enter. Ele não vai encontrar porque a gente configurou o roteamento aqui, né? Então ele está acessando a API clube. Falta agora informar o nome do nosso método, que vai ser esse serializar. Então vamos incluir ele aqui barra, depois do clube barra, serializar, dito Enter. E aí ele vai bater a requisição lá no nosso método, ó. Breakpoint que é aqui. Vamos debugando com F10. Ó, gerar a lista, ó. Temos aqui o nosso objeto clubes com os dados. Depois a gente vai fazer a serialização. E a máquina está pensando aqui. Deu um errinho na máquina. Vamos ver aqui. Tá vivo? Agora ele voltou a responder. Então, nosso clubes, olha, tem os 5 objetos. Vamos olhar o de São Paulo como exemplo. O dados serializados, se a gente pegar essa lupinha aqui e ampliar, você vai ver que ele já montou a estrutura do JSON aqui, tá vendo? Dos dados. E agora ele vai escrever os arquivos pra gente no arquivo, tá? Dito F10, fez dados serializados com sucesso. E aí ele retorna aqui a informação para minha API. Ó. Dados serializados com sucesso. Show. Vamos lá então agora no temp. E ele criou pra gente aqui o arquivo. Time CSV. Vamos abrir com um bloco de notas. Eu vou abrir com o Notepad++. Mas se você tiver o bloco de notas já resolve também, tá? Então abrindo ele aqui, ó, e ele gerou pra gente esse arquivo, tá vendo? Ele já está no formato JSON, só não tá assim fácil da gente ler os dados, né? Se você quiser verificar se ele ficou com a estrutura certinha, você consegue copiar. A gente vai lá no Google e aí a gente tem uma série de sites que tem essa formato do JSON, validação, né? Então vamos lá esse JSON Formatter e Validator. Eu colo aqui basicamente o meu JSON e clico em Process. E ele vai gerar aqui, ele vai validar, né? Ó, então tá falando que tá válido. Aí tem a especificação RFC lá do JSON, blá blá blá. E aqui a gente consegue ver como é que ficou os nossos dados serializados. A gente vai clicar nesse Copy to Clipboard. Vamos abrir uma nova abinha aqui no bloco de notas. Ó. Então olha só. Ele criou pra gente certinho, tá vendo? Serializou as informações pro formato do JSON, que é o mais usado hoje, tá? Antigamente o pessoal usava muito XML, mas esse é mais simples, a anotação bem mais simples de você entender as informações lendo e também é mais rápido para você processar os dados, tá?
Show. Então ele está serializando, funcionando essa primeira parte. Beleza? Então agora a gente vai fazer o inverso. Eu quero deserializar. A gente vai pedir para ele ler esse arquivo, deserializa e retorna os dados. Então vamos fechar aqui esse time CSV e vamos requisitar então esse deserializar. Voltando aqui na nossa API, vamos só trocar o finalzinho. Serializar por deserializar. Quando eu digito Enter, ele já bate aqui na requisição da minha API na URL dessa API Controller e ele vem nesse método e vamos executar ele passo a passo com F10. Então, ó, lê o arquivo, lê os dados. Ó. Você pode clicar na lupinha, você vê que está naquela estrutura do JSON. Tá? Tem gente que fala JSON, você pode falar do jeito que você achar melhor, tá? O que importa é você entender como é que ele funciona, aquela estrutura dos arquivos, que é dinâmica de acordo com o seu esquema, né? Com o modelo da sua classe que você estiver trabalhando. Bom, fechou aqui pra gente o leitor. E aqui está o pulo do gato, deserialize object. Se a gente for lá ver a nossa variável clubes, ó, ele agora não é mais aquele JSON, ele transformou em objeto mesmo. E aí, dessa forma eu consigo fazer integrações com minhas aplicações, transferir dados entre sistemas, disponibilizando os dados serializados. E aí o que a pessoa precisa ter do outro lado, ou a aplicação, o sistema, ter só a especificação da classe que ele usou para serializar, né? Ter lá os campos certinhos mapeados, cria-se uma classe então simples do outro lado da aplicação e ele consegue ler essas informações. E aí ele vai retornar os dados para a gente, ó. Vamos voltar lá no browser, ó. Lá no nosso Chrome, Edge, o IE, Firefox antes do IE, fique bem claro. E aqui estão os dados, ó. Funcionou. Ó, ele montou a estrutura, inclusive essa subestrutura, né, ó, campeonatos que disputa, ele montou certinho aqui no nosso array. Então é assim que eu consigo fazer essa serialização e deserialização de objetos. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado, tenha achado joia. Então dá um joinha aí pra ajudar a gente. E a gente se vê nos próximos vídeos, tá, pessoal? Até mais. Joia, fui, tchau, tchau.